A Argentina está em crise. A nação sul-americana, que já foi uma potência econômica, está lutando contra a hiperinflação, uma economia em retração e pobreza generalizada. Em 2023, um novo líder emergiu, prometendo resgatar o país à beira do colapso. Seu nome é Javier Milei, e sua receita para a Argentina é nada menos que radical. Milei é um economista com uma personalidade inflamada e visões econômicas ainda mais extremas. Ele é um autoproclamado anarcocapitalista, defendendo uma intervenção mínima do governo na economia. Suas ideias, antes consideradas marginais, ressoaram com uma população desesperada por mudanças. A elite política tradicional assistiu incrédula à crescente popularidade de Milei. Sua mensagem era simples, mas poderosa. Os problemas da Argentina decorriam de décadas de má gestão e corrupção governamental. Ele prometeu desmantelar o inchado aparato estatal e liberar o poder do livre mercado. Para muitos argentinos, Milei representou um vislumbre de esperança em tempos cada vez mais desesperadores. Ele era um forasteiro, não contaminado pela corrupção que assolava as administrações anteriores. Suas propostas radicais, embora controversas, ofereciam uma ruptura com o passado. Em dezembro de 2023, Javier Milei fez história. Ele foi eleito presidente da Argentina, uma vitória impressionante para um forasteiro político. Sua vitória enviou ondas de choque pelo establishment político do país. A vitória de Milei foi um testemunho da insatisfação generalizada com o status quo. Apesar de sua vitória esmagadora, Milei enfrentou uma batalha difícil. Seu partido tinha minoria nas duas casas do Congresso. Os partidos políticos tradicionais, ainda se recuperando da derrota, não estavam dispostos a cooperar. Implacável, Milei não perdeu tempo em implementar sua agenda radical. Ele governou por decreto, contornando o Congresso sempre que possível. Seu gabinete era formado por pessoas com a mesma mentalidade, todas comprometidas com sua visão de um governo menor e menos intrusivo. O primeiro ano de Milei no cargo foi marcado por uma série de decisões ousadas e muitas vezes controversas. Ele cortou gastos do governo, privatizou empresas estatais e reduziu drasticamente as regulamentações. Essas medidas, argumentou, eram essenciais para reavivar a economia estagnada da Argentina. O programa econômico de Milei foi nada menos que uma terapia de choque. Ele visava desmantelar décadas de políticas peronistas que, em sua opinião, estrangularam a economia argentina. Sua principal arma nessa batalha foi a austeridade. Os gastos do governo foram cortados em todos os setores. Ministérios foram fundidos e milhares de funcionários públicos foram demitidos. Os subsídios para bens e serviços essenciais foram drasticamente reduzidos ou eliminados completamente. Para domar a hiperinflação, Milei implementou uma política monetária rígida. As taxas de juros foram elevadas a níveis exorbitantes, tornando proibitivamente caro para empresas e indivíduos tomarem dinheiro emprestado. Ele também anunciou planos para substituir o peso argentino pelo dólar americano, uma medida que visava estabilizar a moeda. As reformas de Milei enviaram ondas de choque pela economia argentina. O impacto imediato foi uma forte contração da atividade econômica. As empresas lutavam para lidar com as altas taxas de juros e a redução dos gastos do consumidor. O desemprego aumentou à medida que os empregos governamentais desapareceram e as empresas foram forçadas a reduzir suas operações. Embora as reformas econômicas de Milei possam ter agradado aos investidores e credores internacionais, elas tiveram um alto custo social. Os segmentos mais vulneráveis da sociedade argentina suportaram o peso de suas medidas de austeridade. As taxas de pobreza dispararam à medida que as redes de segurança do governo foram desmanteladas. Milhões de argentinos que dependiam de subsídios estatais para alimentação, moradia e saúde, ficaram lutando para sobreviver. Cozinhas comunitárias e bancos de alimentos ficaram sobrecarregados pelo aumento da demanda. A remoção de subsídios para o transporte público levou a um forte aumento nas tarifas, tornando ainda mais difícil para as pessoas chegarem ao trabalho ou à escola. Protestos eclodiram em todo o país, com as pessoas indo às ruas para expressar sua raiva e frustração. A resposta de Milei à crescente agitação social foi rápida e intransigente.
Ele acusou seus oponentes de tentar sabotar suas reformas e prometeu manter o curso. Ele implantou a polícia e as forças de segurança para reprimir os protestos, muitas vezes usando força excessiva. O estilo de liderança de Javier Milei era tão pouco convencional quanto suas políticas econômicas. Ele era uma figura polarizadora, conhecida por sua retórica inflamada e abordagem de confronto. Seus críticos o acusaram de ser autoritário e estar fora de contato com as realidades enfrentadas pelos argentinos comuns. A relação de Milei com o Congresso argentino foi tumultuada desde o início. Sem maioria em ambas as casas, ele frequentemente recorria a governar por decreto, contornando o legislativo sempre que possível. Isso alienou ainda mais seus oponentes e levantou preocupações sobre a erosão das normas democráticas. O estilo de confronto de Milei se estendeu além da esfera política. Ele frequentemente se chocava com jornalistas, acadêmicos e até organizações internacionais que ousavam criticar suas políticas. Seus apoiadores, no entanto, admiravam sua disposição de dizer o que pensa e desafiar o status quo. Apesar de enfrentar oposição e críticas constantes, Milei permaneceu desafiador. Ele se retratou como um guerreiro solitário, lutando contra interesses especiais corruptos e elites entrincheiradas. Sua mensagem continuou a ressoar com um segmento da população que ansiava por um líder forte que abalasse as coisas. Uma nova era nas relações internacionais? A presidência de Javier Milei inaugurou uma nova era na política externa da Argentina. Ele buscou distanciar o país de seus aliados tradicionais na região, como Brasil e Venezuela, que ele via como ditaduras socialistas. Em vez disso, Milei buscou laços mais estreitos com os Estados Unidos sob o presidente Donald Trump. Ele elogiou as políticas econômicas de Trump e prometeu emular sua abordagem na Argentina. Ele também procurou fortalecer os laços com outros governos de direita na região, como o Brasil de Jair Bolsonaro. A mudança na política externa de Milei foi recebida com reações mistas. Alguns acolheram seus esforços para alinhar a Argentina com os Estados Unidos, vendo isso como uma oportunidade para atrair investimentos estrangeiros e impulsionar o comércio. Outros, no entanto, expressaram preocupação de que Milei estivesse alinhando o país com um líder volátil e imprevisível. A relação de Milei com organizações internacionais também foi tensa. Ele se chocou com o Fundo Monetário Internacional sobre os termos da reestruturação da dívida da Argentina. Ele acusou o FMI de estar a serviço de interesses globalistas e prometeu se libertar de sua influência. À medida que Milei avançava com suas reformas radicais, as tensões sociais na Argentina continuavam a ferver. A dor econômica infligida por suas medidas de austeridade foi sentida mais agudamente pelos segmentos mais pobres e vulneráveis da sociedade. Sindicatos, irritados com demissões em massa e cortes em programas sociais, organizaram uma série de greves e protestos. Professores, trabalhadores da saúde e funcionários públicos foram às ruas, exigindo melhores salários e condições de trabalho. A resposta de Milei aos protestos foi rápida e intransigente. Ele acusou os sindicatos de serem controlados por comunistas e bandidos e prometeu esmagar qualquer dissidência. A polícia e as forças de segurança foram acionadas para dispersar os protestos, muitas vezes usando gás lacrimogênio, balas de borracha e canhões de água. A repressão do governo à dissidência foi condenada por grupos de direitos humanos e observadores internacionais. Eles acusaram Milei de erodir as liberdades democráticas e suprimir expressões legítimas de descontentamento. A ameaça de mais agitação social pairava sobre o futuro da Argentina. Com a chegada de 2025, a Argentina estava em uma encruzilhada. O experimento radical de Javier Milei produziu resultados mistos. A inflação havia sido domada, mas a um alto custo social. A economia estava mostrando sinais de vida, mas milhões continuavam atolados na pobreza. As próximas eleições de meio de mandato, em outubro de 2025, seriam um teste crucial da popularidade de Milei e da viabilidade de seu programa econômico. A oposição, encorajada pela crescente agitação social, sentiu uma oportunidade de recuperar o terreno perdido. Milei fez campanha em uma plataforma de lei e ordem, prometendo restaurar a estabilidade e reprimir o crime e a corrupção.
Ele também prometeu continuar suas reformas econômicas, argumentando que elas estavam começando a dar frutos. A oposição, por sua vez, focou nos custos sociais das políticas de Milei. Eles prometeram aumentar os gastos sociais, criar empregos e proteger os direitos dos trabalhadores e dos pobres. O resultado da eleição teria profundas implicações para o futuro da Argentina. Salvação ou desastre? A presidência de Javier Milei foi uma das mais consequentes da história da Argentina. Suas reformas econômicas radicais abalaram o país, dividindo a opinião pública e deixando um legado duradouro. Os apoiadores de Milei argumentam que ele é um líder visionário que salvou a Argentina da ruína econômica. Eles apontam para o controle da inflação, a recuperação do mercado de ações e o influxo de investimentos estrangeiros como evidências de seu sucesso. Seus críticos, no entanto, afirmam que suas políticas tiveram um custo social devastador. Eles apontam para as crescentes taxas de pobreza, a erosão das normas democráticas e a repressão à dissidência como evidências de suas tendências autoritárias. Só o tempo dirá se o experimento radical de Milei acabará se provando a salvação ou a ruína da Argentina. Uma coisa é certa: sua presidência deixou uma marca indelével no país para o bem ou para o mal.